Está aqui alguns professores que me acompanharam no decorrer do curso e o Van foi o meu coordenador na monografia. O que eu vou tentar aqui é mais do que apresentar, é ser o Mr. M, colocar em 15 minutos o que eu consegui escrever em 62 páginas. Democracia racial nos veículos de comunicação. Estudo de caso a partir do Jornal Nacional. A democracia racial, ela pressupõe igualdade. O termo democracia é que todos são iguais. Será que há essa democracia nos meios de comunicação? Então, por que adotar esse tema? O objetivo é o seguinte, porque a justificativa? Analisar a visibilidade da população afrodescendente, uma vez que, segundo o último dado do IBGE de 2010, a população afrodescendente brasileira é de 50,7%. Nós estamos falando aí de um universo de mais de 100 milhões de pessoas. Então, aí nós vamos observar como essa população ela é representada. Qual é a visibilidade que ela tem? O objetivo, avaliar se no Brasil há democracia racial nos meios de comunicação. Se a atual realidade cultural e social vigente no país, ela está sendo representada de forma equânime, ou seja, na mesma proporção do que é visto no atual quadro no cenário brasileiro. Qual o problema que foi investigado? Como se dá a participação de afrodescendentes enquanto profissionais e enquanto cidadãos brasileiros do Jornal Nacional? Então a pesquisa ela teve duas linhas, observar o profissional que atua no jornalismo e as pessoas que aparecem no jornalismo. Então, este foi o problema investigado. As metodologias adotadas foi a análise de conteúdo e a semiótica. O objeto de análise foi escolhido o Jornal Nacional. Por que foi escolhido o Jornal Nacional? Por pertencer a uma emissora que cobre 97%, segundo a pesquisa, mas deve ser já quase que 100% do território nacional. E foram coletadas 6 amostras do Jornal Nacional, que levaram 6 semanas. Por que 6 semanas? O meu orientador, o professor Van, se vocês caírem na mão dele, orem a Deus, não que os outros não sejam bons, mas eu vou falar da minha experiência que foi boa. Como muitos que fizeram com o Dilei, com os meninos, estão todo mundo elogiando, então vocês vão estar bem servidos. Então eu vou falar do Van porque eu trabalhei com ele. Ele me orientou o seguinte, pegar um dia em cada semana. Numa semana eu peguei na segunda-feira, na semana seguinte foi na terça, na semana seguinte na quarta. Por quê? Poderia surgir um episódio semelhante ao que nós vimos do estupro coletivo, o atentado terrorista nos Estados Unidos, que poderia contaminar o objeto da pesquisa e não sair o resultado esperado. Então, você fazendo assim, o resultado ele pode ser um pouco mais próximo daquilo que a gente espera. O que nós observamos após a análise de 6 edições? Por coincidência, estava acontecendo um episódio raro, que o Heraldo Pereira estava substituindo o William Bonner. O William Bonner estava de férias, deu um intervalo em que um estava voltando e o outro estava saindo. Então tem a fala dos 4, os 4 apresentadores. O Heraldo Pereira, ele teve o menor tempo de fala entre os 4 apresentadores do Jornal Nacional. E nós sabemos que Heraldo Pereira, ele também é pertencente à etnia. Não existe raça negra, existe etnia. Raça é humana. A etnia é que distingue a origem dessa pessoa. Então, ele é pertencente à etnia negra. E observado que o tempo de fala dele foi menor. O resultado final das 6 edições, não sei se dá para vocês observarem, ao todo, enquanto entrevistados, foram 139 pessoas entrevistadas. Dessas 139, 125 pessoas são tidas como não afrodescendentes, pessoas brancas. E 14 pessoas, dessas 139, elas eram afrodescendentes ou negras.
Então nós vemos que em termos de visibilidade, essa população de 50,7% só teve uma visibilidade de 10%. E quando nós olhamos então outro aspecto da pesquisa, enquanto jornalistas, porque a pesquisa observou quem eram os entrevistados e os jornalistas. Foram um total de 72 jornalistas, 4 eram afrodescendentes, 68 não eram afrodescendentes. Ou seja, o resultado da pesquisa mostra 95% dos jornalistas sendo brancos e os outros 5% de jornalistas que não são brancos, que são afrodescendentes. Adiante. Agora nós analisamos também o tempo de fala, porque uma coisa é a visibilidade, outra coisa é o tempo de fala dessa pessoa. O tempo de fala para pessoas que não eram afrodescendentes foi de 27 minutos. E o tempo de fala das pessoas que eram afrodescendentes foi de 2 minutos. 2 minutos, 27 contra 2 minutos. Então dá 93% de fala para as pessoas que eram brancas e 7% de fala para as pessoas que eram de origem afrodescendentes. Vamos prosseguir adiante. E qual é o estereótipo trabalhado no Jornal Nacional do negro? Como o negro ele é representado? Eu tive que dividir esse trabalho de monografia em 2 simpósios, mas eu tentei sintetizar. Isso aqui, na maioria das imagens, o negro ele é apresentado em situação de vulnerabilidade. Ele aparece quando ocorre alguma doença, algum desastre ou algum acidente. E na maioria das vezes, quando ele aparece, ele não tem voz. Ele é usado para compor uma matéria. Como no caso desse cidadão, que ele aparece num desastre natural que aconteceu lá no Espírito Santo. Esse outro episódio na porta do hospital no Rio de Janeiro. Ele aparece de chinelo, bermuda, e eu penso que se fosse um tio meu, eu não gostaria de forma alguma ver a imagem de um parente meu circulando entre o Jornal Nacional, que é um dos maiores jornais da América Latina, ou talvez do mundo, o Jornal Nacional. Uma imagem muito pejorativa. Próxima imagem, a imagem do negro atrelado à doença. Quando vai falar de doença, Zika vírus, tem que colocar uma imagem, ou por coincidência, nessas 6 edições, eu não vou falar coincidência, porque eu fui minucioso na observação. Quando falava de Zika vírus, colocava sempre uma imagem de uma mulher negra. Essa foi feita no dia 28 de janeiro. Prosseguindo, no dia 28 de janeiro, também falando de doença leucemia, aparece a imagem desse menino, ligada também à doença. Nesse mesmo dia, outra criança também negra, associada mais uma vez à doença. Próximo slide. E no dia 5 de fevereiro, novamente, quando vai falar do Zika vírus, possivelmente num posto de saúde, uma imagem também de uma mulher afrodescendente negra, cuja imagem está associada também à doença. Aqui foi uma matéria no dia 13 de fevereiro. A imagem desta mulher, a imagem trabalhada do negro que foi observada, é o negro em situação de vulnerabilidade. Aqui está falando mais uma vez de Zika vírus, mosquito da dengue. Aí foi entrevistada essa mulher. E também, outra imagem que chama atenção no decorrer da pesquisa, mostrando o negro em serviço braçal. Então, a imagem do negro observada durante essas 6 edições, coloca o negro, mostra sempre o negro em situação de vulnerabilidade, a imagem dele associada à miséria, pobreza e doença, e também a empregos braçais e mal remunerados. Como quem assiste o Jornal Nacional e não conhecer o Brasil, a sensação que ele vai ter, ou talvez a certeza, que no Brasil o negro ele é favelado, anda de chinelo de dedo, de bermuda, e só ele que pega Zika vírus, pelo menos quem assiste o Jornal Nacional lá fora. Diante dos números expostos, percebe-se uma enorme discrepância entre negros e brancos no que diz respeito à atuação e visibilidade no Jornal Nacional. Então, quando você vê no Jornal Nacional, há uma discrepância muito grande. Se mais de 100 milhões, a maioria da população brasileira é afrodescendente,
Quando você vai no Jornal Nacional, a visibilidade e o tempo de fala desse afrodescendente, ela é muito inferior ao tempo de fala e visibilidade daqueles que não são afrodescendentes. Então, outra questão, os números percebidos no Jornal Nacional não condiz com a atual realidade social e cultural vigente no país, segundo os dados do IBGE de 2010. Se você fizer um cruzamento dos dados, você vai ver que o que é visto na TV, no Jornal Nacional, não é o que se percebe no cotidiano, no atual cenário brasileiro que nós estamos vivendo. Vou adiantando aqui, porque 15 minutos passa rápido. Se houvesse democracia racial nos meios de comunicação no Brasil, nós teríamos que ter os seguintes números. Se foram apresentados 72 jornalistas durante as 6 edições, segundo a pesquisa, 36, pelo menos 36, seriam afrodescendentes. Se houvesse democracia racial nos veículos de comunicação, em especial o Jornal Nacional, foram 139 entrevistados, 70 seriam afrodescendentes. Se houvesse também, nós estamos trabalhando com hipóteses, se houvesse democracia racial nos veículos de comunicação, dos 29 minutos concedidos às pessoas que participaram, 15 minutos seriam dedicados a pessoas afrodescendentes. Então, nós percebemos que, para que houvesse a democracia racial, hipoteticamente falando, os números seriam próximos disso, mas a realidade observada foi outra. Então, nós vamos agora para a análise do nível em semiótica. O nível pragmático, não sei se as próximas turmas estão tendo semiótica, acho que não. Essa é qual escola, Mauro? Hã? Pearson. No nível pragmático é o nível mais próximo do senso comum. A minha mãe esteve presente ontem participando, e na cabeça da minha mãe, eu vou falar que é o senso comum, que não é aquela pessoa que é acadêmica, que não tem acesso, talvez, à informação, que não tem um David para dar umas aulas para ele, para poder falar o que é política, então as pessoas ficam no senso comum. Aí, no senso comum, as pessoas acreditam que o Jornal Nacional, ele é democrático. Ele é democrático e não é racista, porque nós vemos negros ali atuando. Essa é a primeira impressão, esse é o nível pragmático. No nível sintático, é o nível que nós vamos passar agora para números, para dados. E a partir desses números, nós vamos começar a perceber a realidade. Pelos números se percebe a ausência de democracia racial no Jornal Nacional. Quando você pega os números que aponta para 139 entrevistados, 125 são brancos e 14 não são afros. Você percebe nesse nível sintático, você já começa a perceber que há uma questão racial ali, berrante, gritante. Aí nós vamos no nível semântico, é o nível mais aprofundado entre os três. É nesse nível que nós vamos procurar interpretar os números. O que esses números querem dizer? E é justamente neste nível onde existem várias correntes ideológicas. Cada um pode levantar e puxar a sardinha para o seu lado. Fala, não, eu acho que isso se deve por causa disso. Não, eu penso que isso se deve por causa disso. Não, há um consenso na ciência, porque há várias correntes ideológicas que trazem interpretações dentro deste nível. Então, nesse nível, nós precisamos ter bom senso para considerar o contexto histórico, que o Brasil tem uma cultura histórica de escravos que chegaram no Brasil, e a abolição no Brasil foi no século de 1898, 1890? 1888, por isso que é bom ter professor atualizado aí com essas informações, por isso que eles são professores, tá certo? Próximo tópico, conclusão. Nós chegamos à seguinte conclusão: não há democracia racial nos meios de comunicação no Brasil, não há, isso é um fato. Mas, outra questão, o lugar do branco e o lugar do negro estão muito bem definidos no Jornal Nacional. Pode-se comparar a Casa Grande e a Senzala, uma obra de Gilberto Freire. No Jornal Nacional você vai observar que o lugar do branco, ele está no poder, nas posições mais elevadas, e o lugar do negro, muito semelhante à Senzala,
você vai ver o negro trabalhando de coveiro, o negro trabalhando de frentista, o negro trabalhando nos trabalhos braçais menos remunerados. O negro, quase que na sua totalidade, é visto em situação de vulnerabilidade. A atuação de negros enquanto profissionais da comunicação soa mais como cotas raciais no Jornal Nacional, porque existe uma lei que estabelece as cotas raciais não somente nas universidades, mas nas propagandas e na publicidade, e até atuação na televisão. O governo erra, em muito sentido também, de não fiscalizar e fazer valer a lei. E nesse ponto eu concordo com a menina que estava aqui, que ela foi embora, que o governo deveria fiscalizar e há um equívoco. Terminando, eu pego uma fala de Muniz Sodré, em relação à questão racial, democracia racial. Ele fala: existe uma coisa maior que a democracia racial, que é a racial democracia. Segundo ele, a racial democracia é aquela que favorece sempre aquele que tem uma pele mais clara. O Brasil é um país racista. Eu não posso afirmar isso, porque eu sou graduando. Tem que um dia, quem sabe, chegar a doutorado, depois de muitas leituras, que é o caminho que o David está procurando, de muito conhecimento para fazer afirmações. Mas Muniz Sodré, ele pode fazer porque ele tem leitura, tem doutorado, é jornalista, sociólogo, várias formações, e tem até algumas leituras que nós já fizemos do Muniz Sodré. Então, esse é o trabalho que nós apresentamos, e ao final nós percebemos que não há democracia racial nos meios de comunicação. Em contraponto, a última colocação que eu vou fazer, que meu tempo acho que já encerrou, já deu tempo do delay lá e voltar, que essa questão da democracia racial, a ausência dela, ela não se restringe aos veículos de comunicação, não é só na mídia, ela está presente em todos os segmentos da sociedade, certo? E meu tempo findou e eu não vou falar mais nada. Eu agradeço a oportunidade. Tudo bom.